Hoje a gente vai estudar a palavra mais importante de todo o idioma holandês. Verbo zijn. Sabia que ele é a palavra mais falada de todo o idioma? E é claro que a gente vai ter exemplos, explicação, vocabulário novo e muito exercício para você praticar. Vamos para a aula então? Olá, tudo bem com você? Tá empolgado para mais uma aula? Antes, deixa eu só dar uns recadinhos bem rapidinhos. Primeiro, esse por um acaso é o seu primeiro vídeo, chegou agora no canal? Olha, saiba que esse vídeo, na verdade, ele é parte de um curso completo que está saindo e vai fazer muito mais sentido se você assistir as coisas na ordem. Então, antes de continuar aqui, dá uma olhada na playlist completa, tem descrição no link do vídeo, tem no primeiro comentário, tem no canal, tá em todo lugar, dá uma olhadinha lá. Vai lá, corre, assiste desde a introdução que as coisas vão fazer muito mais sentido. Segundo, já falando em descrição, sempre dá uma olhada na descrição do vídeo que eu coloco um monte de link, às vezes eu boto material extra, eu boto links para outros vídeos que eu vejo no YouTube que são interessantes, então todo vídeo, dá uma olhadinha lá na descrição que sempre tem umas coisas legais lá. Terceiro, olha, eu sei que os vídeos são longos, às vezes são 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, meu Deus do céu, Gilberto, para que tanta coisa? Mas, não esquece, isso aqui é uma aula, a minha proposta aqui é trazer um curso completo. Eu não tô aqui para fazer shorts de 30 segundos te ensinando a falar as cores em holandês. Ninguém vai aprender holandês com vídeo ensinando 2 palavras, tá? Aqui a gente estuda muita coisa. Eu te trago exemplos, eu te trago explicação, eu te trago exercícios, a gente faz exercício junto, eu corrijo exercício. Dá uma olhada, ó, eu sempre fatio o vídeo em capítulos, você pode navegar pelos capítulos, vai pro final se tá de saco cheio, vai pro começo, acelera o vídeo, salva ele num canto aí, compartilha ele lá no teu WhatsApp, naquele contato que te bloqueou lá, que faz 5 anos que vocês não se falam, salva o link lá, amanhã você continua, assiste novamente. Outra coisa, estuda, tá? Eu trago muito exemplo aqui, pausa o vídeo, repete, bota o vocabulário, tenta lembrar o que é antes de eu falar, vai assistindo e vai pausando. Eu sei que às vezes você assiste no celular, às vezes você assiste no computador, não interessa, mas tira esse tempinho, senta ali, assiste a aula, anota as palavras novas, revisa as que você já sabe, as frases, escreve elas, repete em voz alta. Ik studeer Nederlands, ik spreek Nederlands. Pratica, você não vai aprender a falar, você não vai conseguir falar sem praticar. Vai para um canto sozinho aí e bora estudar. E é claro, né? Aqui, ó, se inscreve. É só passar o mouse em cima aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Passa o mouse ali, se inscreve e bora pra aula. Vocabulário novo, importante para a aula de hoje. Essas palavras vão aparecer durante a nossa aula desse jeito aqui, como você já sabe. Dica, pausa o vídeo, anota elas. Já sabe todas? Dá uma revisadinha ali, pausa, passa uma. Vai anotando elas, vai fazendo a tua lista aí, que a gente vai aprendendo cada vez mais. Nós temos que chegar aí umas 1.500 palavras no final do curso, certo? Então vamos lá. Posso começar? Vou jogar a tradução de todas elas aqui. Vriendelijk. O que é isso? É uma pessoa amigável ou gentil. Essa palavra, na verdade, ela deveria estar na aula anterior. Lá eu coloquei vriend, é amigo. Vriendelijk é amigável, uma pessoa gentil. Team é uma equipe, um time. Father, pai. Moeder, mãe. Zus, irmã. Broer, irmão. Essa palavra você já viu, a maioria delas você já viu lá quando a gente tá falando de pronúncia, né? Buren, vizinhos no plural, tá? Buurman, isso daqui é o vizinho, homem, tá? Docent é professor. A gente viu na aula passada leraar, que também é professor. Mas lembra, leraar é quase como se fosse mais primário. Você pode pensar assim, ó, leraar é um professor mais para crianças, adolescentes. Docent é um professor mais para adulto. Fica mais fácil de entender nesse contexto. Laat quer dizer tarde ou atrasado. No nosso contexto de hoje vai ser atrasado. Ziek, doente. Problema. Essa palavra é bem parecida, né? Warm, quente. Como é que você lê essa daqui? Colega? Não. Collega. Geralmente é usado no contexto de trabalho. Colega de trabalho. School. Escola. Cuida para não falar como no inglês. School. Tá errado, é school. Nederlander.
com R no final. Esse é o holandês. Como se fosse o brasileiro, o holandês é o Nederlander. Aardig, aardig. Simpático, legal. Isso daqui você usa para pessoas, tá? Uma pessoa aardig. Blij, feliz. Slim, slim. Inteligente, uma pessoa inteligente. Op tijd, op tijd. Ser pontual ou chegar a tempo. E aqui a gente tem as palavras que a gente viu na aula passada. Lembra o que é o afspraak? Aquela palavra que eu não consigo bem traduzir para o português. Em inglês seria o appointment. Ó, leraar. Leraar é o professor. Goed. Bom. Lembra da diferença entre o alsjeblieft e o alsjeblieft? Não sabe do que eu tô falando? Vai assistir o vídeo anterior que a gente falou muito sobre isso aqui, ó. Dankjewel, dankjewel, alsjeblieft, alsjeblieft, meneer, mevrouw. Então vai lá. Para de vacilo e vai estudar o vídeo anterior. Bora pra aula. Vamos começar a falar de verbos. Ah, meu Deus, lá vem ele com gramática. Para de reclamar. Gramática, as pessoas fazem parecer chato. Na verdade não é chato, tá? Gramática é a espinha dorsal do negócio. Eu tô usando gramática para conduzir esse curso aqui. Mas a gente não vai ficar só olhando regrinha, tá? Eu vou trazer um monte de exemplo e você vai praticar, e gramática é só os tijolinhos que a gente bota ali para manter a nossa casa em pé. Então o que é zijn? Zijn é o verbo de longe, o verbo mais importante do idioma holandês. Em português, ele significa ser ou estar. Assim como no inglês tem o verbo to be, que significa ser ou estar, em holandês a gente tem o zijn, que é ser e estar. Ah, posso traduzir o verbo to be para zijn? Não, porque tem palavras que no holandês você usa zijn, porém no inglês você teria que usar um outro verbo, talvez o to have. Não são muitas, tá? Mas ó, só para dizer, você não pode simplesmente traduzir direto. Vamos ver o verbo zijn em ação agora. Olha só o primeiro exemplo. Ik ben Gilberto. Pronomes você lembra, né? O que é o ik, o que é o jij, eu, você, ele, nós, vós, eles, ik, jij, hij, zij, blá, 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 blá. Se não sabe, vai ver o vídeo sobre pronomes. Então olha só, ben, na verdade, é o verbo zijn conjugado. Ah, meu Deus, o que é verbo, o que é conjugação? Não se preocupa, a gente não está aqui para aprender teoria gramatical, não. Mas verbo é o que dá ação ali no negócio. Então, eu falo, eu durmo, eu como, corro. E conjugar é pegar o verbo e colocar em todas as pessoas dos pronomes, certo? Então, dormir, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, blá, 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 blá. Então, ben é para eu. Ik ben Gilberto. En jij, você já sabe, né? Jij bent geweldig. O que é geweldig? Não vou traduzir não, essa você já viu. Jij bent geweldig. En wij, ik en jij. Wij zijn een geweldig team. Ik ben Gilberto en jij bent geweldig. En wij zijn een geweldig team. Já consegue ler isso aqui, né? Pausa, repete, vai lá. Geweldig. Esse tem que sair da garganta aqui, ó. Geweldig. Tá vendo o verbo conjugado aqui, ó? Ik ben, jij bent. Tem um T aqui, ó. Wij zijn. Aí você vai me dizer assim, ah, mas então só isso aqui é o verbo? Não. Isso aqui é como ele acontece na conjugação. Vamos olhar um pouco mais. Olha só, vamos pegar agora para todos os pronomes que você já sabe, né? Eu não preciso mais traduzir isso daqui. Vamos pegar primeiro os pronomes do singular. Então, olha só. Ik ben, eu sou ou eu estou. Jij bent, tem um T aqui, ó. Você é, você está. U bent, o senhor ou a senhora é ou está, né? Isso daqui a gente estudou a diferença entre esses dois na aula anterior. U bent, o senhor é, a senhora está. Hij is, ele é ou está. Aqui tá faltando um é, mas enfim, você sabe, né? Is é para todas as terceiras pessoas do singular. O que é isso? Hij, zij, het. Ele e ela, né? Terceira pessoa do singular. Então, hij is, zij is, het is. Vamos lá de novo. Ik ben, jij bent, u bent. Hij is, zij is, het is. Você precisa decorar isso daqui, tá? Você tem que decorar, não tem outro jeito. Mas não tenta decorar solto aqui, a gente vai ver frases. Tenta decorar sempre falando algumas coisas. Ik ben Gilberto. Jij bent mijn vriend. U bent aardig. O que é aardig?
Hij is Paulo. Zij is Ana. Het is een kat. E agora os pronomes no plural. Wij, jullie, zij. Esse ficou fácil, né? O verbo zijn, no plural, ele continua na forma infinitiva. Na verdade, isso aqui acontece para todos os verbos, tá? No plural, você sempre usa o verbo no infinitivo. O que é isso? É isto aqui, ó. É o verbo como a gente vê. Então, por exemplo, o verbo falar no infinitivo é falar. No holandês, ele sempre vai permanecer nessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. Mais uma vez. Ik ben, jij bent, u bent, hij is, zij is, het is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Exemplos para você ler e repetir, e repetir, e repetir novamente até sair automático ik ben, ik ben. Você não tem que pensar ik, is, não pensa, só ik ben, jij bent, u bent, hij is, het is. Bora lá. Ik ben Tom, jij bent John, u bent mevrouw Juliana, ou em holandês a gente leria Juliana. U bent mevrouw Juliana. Hij is vader. Hij is vader. O que isso significa? Ele é pai. Zij is moeder. Zij is moeder. Ela é mãe. Het is goed. Het is goed. Isso é bom ou então apenas é bom. Olha só, frasezinhas aqui ó, que você usa bastante. Het is goed. Wij zijn vrienden. Wij zijn vrienden. Vrienden é amigo. Por que isso aqui está sublinhado, mas não está na tabela lá no começo? Porque a gente aprendeu vriend, tá vendo? Vriend é amigo. Vrienden é amigos. Não se preocupa que plural é uma coisa que não é difícil no holandês, mas a gente vai ver numa próxima aula, tá? Jullie, vocês. Jullie zijn mijn buren. Jullie zijn mijn buren. Zij zijn Said en Hans. Então, eles são Said en Hans. Fácil? Pausa o vídeo, repete todas elas em voz alta. Ik ben Tom, je bent Jon, u bent mevrouw Juliana. Se está conseguindo ler, tenta ler mais rápido, mas pausa e tenta, vai lá. Fez? Vamos pro próximo? A dúvida que todo mundo tem quando vem do português e vai estudar o verbo to be, talvez não, porque tu vê lá na escola e nem lembra que tinha essa dúvida. Mas quando você chega no verbo zijn, você pensa assim, como cargas d'água eu vou saber se é eu sou ou eu estou, né? Porque eu vou ler um negócio lá, ik ben, blá blá blá. Daí você pensa, isso daqui significa eu sou, blá blá blá, ou eu estou, blá blá blá. Olha, vou te mostrar uns exemplos aqui, vamos lá. Ik ben thuis. O que é thuis? Em casa. Eu sou ou estou em casa. Não dá para falar eu sou em casa, certo? Você vai falar eu estou em casa. Então, ik ben thuis significa eu estou em casa. Tá vendo? Eu estou usando o verbo zijn aqui, ó. Mais um exemplo. Ik ben Gilberto. Eu sou ou eu estou Gilberto? Eu estou... hoje eu estou Gilberto. Amanhã eu estarei João. Não faz sentido, né? Então, olha só. Não tem como isso daqui significar outra coisa além de ser. Outro exemplo. Jij bent thuis. Eu usei o mesmo thuis aqui, mas é só para você ver que também funciona com os outros pronomes. Jij bent thuis. Você é em casa? Não, né? Você está em casa. Mas tem casos que jij bent geweldig. Você é incrível. Você está incrível. Em português, isso são duas coisas diferentes, certo? Uma pessoa faz uma coisa legal para você e você diz assim, ó, você é incrível. Você está estudando holandês aqui comigo? Você é incrível. Jij bent geweldig. Você hoje está estudando, olha, super. Você está incrível. Você está incrível hoje, neste momento. Então, nesse caso, ambos funcionariam. Aí você vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Eu falei. Como é que eu vou saber? Ainda assim vai ser do contexto. Então fica tranquilo que você não vai... A sua vida não é falar uma frase e acabou a conversa. Não. É uma situação acontecendo onde que você vai ler Jij bent geweldig. Você vai ouvir Jij bent geweldig. Ou você precisa falar você está incrível. Jij bent geweldig. A pessoa não vai pensar, será que ele falou você é ou será que ele falou você está? Tá vendo?
Não se preocupa com isso, que isso é uma coisa que a gente só pensa no começo e é uma dúvida desnecessária. Segue o baile. Tá preparado? Bota a tua faixa ninja aí e vamos praticar. Vamos começar com ik. Pronomes você já sabe, né? Eu não vou traduzir todos eles. Então, ik ben moe. O que é isso? Eu estou cansado. Ik ben moe. E agora essa. Eu sou estudante. Como é que você traduz isso? Ik ben student. Ik ben student. Jij ou je. Jij bent blij. O que significa? Jij bent blij. Você está feliz. Você é feliz? Dependendo da situação. Agora você, sua vez. Você é inteligente. Jij bent. Como é que é inteligente em holandês? É slim. Slim. Jij bent slim. Bom elogio aí para você largar para alguém. U bent mijn docent. U bent mijn docent. Docent é professor, exato. O senhor ou a senhora é meu professor ou minha professora, certo? Tua vez. E agora? Lembra o que é atrasado? Eu falei lá no vocabulário. Op tijd é quando você está a tempo, em tempo. E quando você está atrasado, você fala u bent laat. U bent laat. Hey, ele. Carlos, ele, is mijn buurman. Carlos is mijn buurman. O que significa buurman? Buren. Buren é vizinhos. Buurman. Man é homem. Homem. Então, buurman é vizinho. Carlos é meu vizinho. Sua vez. Ele é em casa. Tá errado isso aqui, né? Ele está em casa. Sai um erro de digitação aqui. Ele está em casa. Como é que você traduz? Você diz hij zijn? Não. Hij bent? Não. Hij is em casa é thuis. Hij is thuis. Hij is thuis. Carlos is mijn buurman. Hij is thuis. Zij ou ze. Zij is mijn zus. O que é zus? Lembra do zus? Tem o father, mother, broer e zus. Zus é irmã. Zij is mijn zus. Zij is mijn zus. Sua vez. Ela está doente. Como é que é? Hij? Não. Zij. Zij is ziek. Zij is ziek. Próximo. Het. Het is een probleem. Het is een probleem. Essa tá fácil, né? Não precisa decorar porque dá para entender. É um problema. Sua vez. Está quente. Hahaha. E agora, né? Eu expliquei isso lá nos pronomes. O het, você não pode fazer uma frase desse jeito aqui. Is quente. Você tem que colocar o het no começo. Então é het is. Como é que é quente? É warm. Warm. Het is warm. Próxima. Vai lá. Wij zijn in de klas. Wij zijn in de klas. O que é klas? Klas é classe ou sala de aula. Então, nós estamos. Wij zijn in de klas. Nós estamos na sala de aula. Sua vez. Como é que você fala? Nós somos colegas. Nós somos colegas. Vai lá. Enquanto você fala, eu vou tomar uma água. Conseguiu? Wij zijn collega's. Wij zijn collega's. Pegou essa? Jullie, vocês. Jullie zijn op school. Jullie zijn op school. Esse op a gente vai aprender mais pra frente, tá? Isso aqui é uma preposição. Jullie zijn op school. O que é school? É escola. Então, vocês estão na escola. E agora você? Vocês são holandeses. Como é que eu vou falar isso? Como é que era holandeses? Nederlander. Nederlander. Porém, holandeses é Nederlanders. Então é jullie zijn Nederlanders. Vocês são holandeses. E a última para fechar. Zij. Eles. Zij zijn mijn vrienden. Zij zijn mijn vrienden. Como é que eu traduzo isso? Tá fácil, né?
eles são meus amigos, ou elas são minhas amigas. De novo, como é que eu sei se é elas, se é eles? É do contexto da conversa, tá? Fica tranquilo que isso aí acontece naturalmente. Sua vez. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Então, olha só, aqui é são e aqui é estão. Mas é o mesmo verbo, então é elas, zij, estão, zijn. Aqui é isso, exatamente. Here. Zij zijn here. Zij zijn mijn vrienden, zij zijn here. Lembra que nos pronomes, ou sei lá, em alguma das aulas eu falei assim, ó, como é que eu vou saber quando eu olho para zij? Como é que eu sei se isso é ela ou se é eles ou elas? Porque tá lá, zij is taus, zij blá blá. Daí você traduz palavra por palavra. Tá errado, para de fazer isso. Não se traduz palavra por palavra. Isso não é jeito de aprender um idioma. Olha só, aqui fica bem claro, tá vendo? Ó? Zij is taus, zij zijn taus. Você nem precisa mais olhar para isso daqui para entender que isso daqui é ela e isso daqui é eles ou elas. Zij zijn taus. Quando você começa a repetir, a hora que sair o zijn, automaticamente o seu cérebro vai associar que é eles, que é plural. Zij zijn taus, zij zijn mijn vrienden. Não preciso pensar, ela é minhas amigas, meus amigos. Não. Zij zijn, blá 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 blá, zij is. Então, fácil, né? E agora, chegou a sua hora de brilhar. Vai lá, essa aula não foi difícil, mas essa talvez seja a aula mais importante de todo o nosso curso, porque foi a primeira vez que você viu um verbo no holandês. E a gente vai começar a estudar muito. E é muito legal porque o verbo, ele começa a dar uma forma às frases. A gente começa a falar, a gente realmente começa a falar. Hallo, ik ben Gilberto, ik ben Brazilians, ik blá 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 blá. Vamos lá, primeiro bloco aqui, ó. Esse exercício você tem que usar a conjugação correta. Ben, bent, is ou zijn. Tá vendo, ó? Ik ben, jij ou u bent, hij, zij en het is. E aqui é o wij, jullie, zijn. Então, essas são as 4 conjugações possíveis do zijn. Eu esqueci de falar, isso é sempre no presente, no presente. A gente não vai falar do zijn no futuro, no passado, como verbo auxiliar. Esse não é o foco da aula de hoje, tá? A gente tá no começo do aprendizado. Então, vamos ficar fácil. Como é que você faz aqui, ó? Ik, blá, 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 taus. Jij, blá, 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 blij. Você já sabe todas essas palavras aqui. Segundo bloco, para levar a nossa stroopwafel de prata já. Aqui eu tenho o verbo conjugado, mas você tem que botar o pronome. Então, quem ben student? Quem bent aardig? Quem is mijn buurvrouw? Esqueci de botar essa lá no começo, ó. Buurvrouw. Vrouw é mulher. Então, se eu tenho buurman, eu tenho também o buurvrouw, que é vizinha. Blá, 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 ben op tijd. E eu quero isso na maneira formal. Ah, aqui já ficou uma dica, né? Já ficou fácil, né? E aqui, ó, a última, para queimar neurônio, para levar o stroopwafel de ouro, você tem que botar o verbo conjugado e aqui você tem que colocar o pronome. Tá fácil. Na verdade, tá muito fácil, né? O exercício de hoje tá fácil demais. Olha só, vamos fazer esse daqui junto aqui, ó. Eu não vou escrever, mas eu vou falar e você faz ele depois. Então, u, mijn leraar. U bent mijn leraar. Jullie zijn op school. Jullie zijn op school. Quem zijn moe? Eu falei aqui que é vocês, então vai ser jullie zijn moe. E broer, que é irmão, tá fácil, né? Porque irmão é ele, então vai ser hij. Hij is mijn broer. Coisa mais linda, né? Vamos corrigir agora os exercícios da aula anterior. 5 exercícios para você fazer e você tinha que escolher entre u e jij com base na situação, certo? Então vamos lá. Você está conversando com uma criança de 7 anos e você quer pedir como você se chama. Hoe heet je? Hoe heet je? Você nunca vai falar hoe heet u para uma criança, certo? Segunda situação. Você quer pedir algo para o atendente na padaria. Você chegou lá e quer comprar um pão. Como é que você vai fazer a abordagem? Mag ik iets vragen? Posso pedir alguma coisa? Então vai lá, o que você acha que é essa daqui? Essa é uma pegadinha. Mag ik u iets vragen? Ah, mas o atendente tem 20 anos e eu tenho 40. Não tá errado, obviamente. Se você é uma pessoa idosa e você vai chegar lá e tem uma pessoa de 17, 18 anos trabalhando, fica estranho chamar de u. Mas no geral, quando você tá numa situação que a diferença de idade não é tão gigante, nessas situações mais formais, é uma questão de respeito. Você vai chegar e vai dizer, mag ik u iets vragen?
Você está numa conversa com um colega de trabalho da sua idade. Olha só, um colega de trabalho da sua idade. E você quer perguntar se ele fala holandês. Spreekt Nederlands. Aqui pode ser duas coisas, mas tem um detalhezinho aqui, ó, que se você já tá pegando o que eu tô falando, você vai saber que é je. Por quê? Porque se fosse você teria um T aqui nesse verbo, mas como eu não expliquei ainda, né? Isso não vai entrar na nossa correção. Porém, essa situação, vamos esquecer o T, é uma situação que depende. Depende muito, porque se é uma pessoa que eu já trabalho há muitos anos e é um conhecido, e eu só... Ah, você fala holandês? Digamos que sei lá, a pessoa trabalha há 20 anos comigo, e eu quero perguntar isso. Spreekt jij Nederlands? Spreek jij Nederlands? Porém, se é uma pessoa nova no local de trabalho, uma pessoa com cargo mais importante, uma pessoa mais velha, você vai falar Spreekt u Nederlands? Próxima. Você conhece os pais do seu namorado pela primeira vez? Ai, ai, ai. Essa daqui você não pode errar. Essa tá bem fácil, na verdade. Porque, respeito, os pais do seu namorado ou da sua namorada, existe uma grande chance que eles sejam mais velhos que você, certo? Então é u. Não tem nem como isso ser e. Nunca vai ser, desculpa, je. Então, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? E a última... Você está numa consulta com o médico, e o médico é bem mais novo que você. Vamos supor que, sei lá, ele tenha lá 25, não, acho que não, né? 30 anos, e você tenha 50. E você quer dar um elogio, você é muito gentil. Nananã, bent heel vriendelijk. Bent, você já sabe que pode ser u e pode ser je. U bent heel vriendelijk. Je bent heel vriendelijk. O que você acha? Você é bem mais velho? Errou! Errou por quê? Porque tem que ser tem que ser, é pesado, né? Mas é muito aconselhável que nesses ambientes formais exista sempre a conversa num nível mais respeitoso. Então vai ser sempre u bent heel vriendelijk. Dank u. Não interessa se existe uma certa diferença de idade. Acertou todas? Se acertou, se não acertou, meus parabéns. Só por você estar aqui, você já é uma pessoa incrível. Je bent super geweldig. Mas você vai ser muito mais geweldig se você pausar esse vídeo agora e repetir todas essas frases em voz alta. Vai lá, eu te peço, de coração. Hoe heet je? Mag ik u iets vragen? Tenta falar rapidinho. Mag ik u iets vragen? Spreek u Nederlands? Hoe gaat het met u? U bent heel vriendelijk. Olha só, as coisas vão saindo. E a gente chegou mais uma vez, eu e você, ao final de uma aula que, na minha opinião, foi uma aula excelente. Foi uma das melhores aulas até o momento. Curte o vídeo, comenta, toda vez que você comenta eu respondo. Na descrição do vídeo aqui, de todos os vídeos, tem um link para um canal no WhatsApp e para uma página no Instagram, que sempre que eu posto um vídeo novo, eu posto nesse canal no WhatsApp e eu posto lá no Instagram. Eu não respondo, eu não faço nada lá, é só para mandar o alerta, porque eu sei que muita gente não vê notificações no celular. Então, clica na descrição, tem os links ali, é só clicar, seguir e tamo junto. Até a próxima. Um abraço. E acredita no processo que vai acontecer, já tá acontecendo. Até mais.